Se no século XX, dramaturgos, atores, escritores, diretores, enfim, produtores de arte passaram a transgredir as fronteiras imaginárias com o público, no século XXI não estão sob as luzes das ribaltas, as marretas que vergam a parede imaginária entre espectador e obra. Com a democratização da internet e especialmente as redes sociais, todos temos igualmente à disposição poderosas ferramentas de mobilização e interação. Cada voz e cada pensamento podem ser amplificados e reverberar nessa nova teia que nos une. Essa é uma quebra de paradigma sem precedentes na humanidade. As vias de comunicação de mão única, de uma hora para outra, ficaram obsoletas. A interação entre obra e público, que antes vinha a galope, hoje é carregada pelo acelerador de partículas. Chega na velocidade em que se pensa algo, em que se acha algo. Tudo mudou e pertencemos, assistimos e participamos de uma sociedade global que ora enaltece, ora subjuga, que ora promove, ora arrasa, ora difunde, ora cancela. Qual é o novo papel da arte nesse contexto? Qual o papel do artista nesse novo tratado? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dom Ernesto e esse é o Conversa Sem Curva. Hoje temos a enorme satisfação de receber um convidado que, para além de ser um ator de primeira prateleira, é carisma puro. Filho de um casal de atores, poderia muito bem ter nascido no palco do Teatro Tablado, lá no Rio de Janeiro. Com 40 anos de estrada, é um ator multimídia, faz teatro, televisão e cinema, se puder, tudo junto e misturado. Atualmente, está com 3 espetáculos em cartaz, que vamos falar daqui a pouquinho de cada um deles. Entre seus incontáveis papéis de sucesso nos palcos, telinhas e telonas, já foi o chefe do cartel de Medellín, na série Narcos, pai da Lisbela, que para sua tristeza fugiu com o prisioneiro, Dom João VI em O Quinto dos Infernos e um político bem pilantra em Tropa de Elite 2, o deputado Fortunato. Bom, agora você já sabe quem é, não é mesmo? André Matos, uma honra enorme recebê-lo aqui, meu irmão. Que abertura maravilhosa, rapaz. É, o trabalho do nosso redator aqui. Lindo, muito bem escrito, muito bem falado. Muito bem. Como é que você tá, velho? Tô bem, cara. Mais feliz agora de estar aqui contigo, conversando, né? Nesse ambiente maravilhoso, com essa equipe aí sensacional, todo mundo aí. Teammate! Bicho, deixa eu te falar. Te receber aqui em São Paulo, você é carioca da gema do Leblon, né? Sou. Já se adaptou aqui a São Paulo? Você está morando aqui. O Lobão esteve aqui esses dias e o Lobão é Baixo Leblon. Né? Eu também. Eu sou de General Urquiza com Delfim Moreira. Então, nasci ali. Meu irmão também nasceu ali. Desde sempre morei no Leblon, que é perto do Baixo Leblon, né? Mas vim para São Paulo sempre, para trabalhar e fazendo bate-volta, até que há 2 anos vim fazer uma novela e aí resolvi ficar um pouco mais. E eu estou apaixonado, a cidade é maravilhosa, é o melhor, é a grande metrópole desse país, é a grande cidade desse país, é o centro cultural, financeiro, gastronômico, todos os nomes que você possa imaginar, e que me possibilita trabalhar muito mais do que o Rio de Janeiro. Então, sou um homem hoje com 63 anos, que minhas filhas moram no Rio, eu tenho um sítio em Minas Gerais, e minha morada profissional é aqui em São Paulo. Eu vim de uma viagem aí, eu morei em Los Angeles durante 5 anos, e aí vindo para o Brasil, fiquei meio na dúvida onde é que eu ia morar, surgiu essa oportunidade de fazer a novela. Então hoje eu estou estabelecido na Moca, Belo. Ora, meu! Eu tava, velho. Eu tava em Vila Mariana, aí fui pra Moca na casinha linda. Putz. Perto tem a Mocidade Unida da Moca, que eu me amarro em samba, mas ali tem o Campo dos Juventus, que eu me amarro em futebol. Fora os botecos, né? Porque é um bairro muito cheio de boteco, da birita, da gastronomia e tal, do bom vinho, da boa massa.
Então tô felicíssimo na Moca, Belo. Porra, meu, a Moca Juventus. Maravilhoso, Que maravilhoso. legal, cara. E o Rio de Janeiro continua lindo, né, cara? O Rio de Janeiro Uma coisa- continua lindo e eu faço maior questão de dizer isso porque vejo como carioca que tem uma propaganda forte contra o Rio de Janeiro no sentido da violência do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é violento, o mundo é violento. Sim. Se você vai a Roma, Nova York, em qualquer lugar, você é alertado para os problemas da violência. Sim. São Paulo. O que causa violência é a desigualdade social. A desigualdade social está no planeta Terra. Então, o planeta Terra todo tem violência. É isso. O Rio de Janeiro também tem. São Paulo tem, todo lugar tem. Sim. Mas o Rio de Janeiro tem uma geografia incrível. Sim. O Rio de Janeiro tem um mar, tem... provavelmente um dos raríssimos lugares no planeta em que a mata está próxima do mar, do oceano. A Mata Atlântica se confunde. A Mata Atlântica se cara. confunde com o Oceano Atlântico. Você está na praia do Leblon, você correndo 25 minutos, você toma banho de cachoeira no Horto. Sim. Sacou? Então você sai do oceano para a mata numa questão de a pé. Você sabe que quando você fala dessa questão da segurança, eu morei no Rio um ano, 2011, e todo mundo falava, porra, cara, você vai morar no Rio, cuidado. E aí eu via muito a São Paulo na época e eu dizia, cara, eu tenho uma sensação de segurança do Rio maior do que São Paulo. Eu dizia isso, eu morava em Santo André, minha ex-companheira estava trabalhando no Rio e aí a gente tinha essa possibilidade. E aí eu peguei e falei, cara, eu no Rio eu me sinto mais seguro, porque, por exemplo, à noite, como é muito quente, você anda ali em Copacabana, Leblon, os porteiros estão tudo na rua jogando dominó, batendo papo. As pessoas estão mais na rua, né? E eu morava num bairro em Santo André que você parava o carro na rua, você tinha que ficar olhando para não ser assaltado. É um outro tipo de... Eu concordo contigo, esse estigma de cidade... O Rio de Janeiro, o carioca, ele está muito próximo do baiano, né? Até por força da questão do clima. Sim. Por ser mais quente, né? Os lugares mais quentes, você vê que as pessoas são mais extrovertidas, estão mais na rua, como você fala, né? Os lugares mais frios, as pessoas se recolhem mais, se vestem melhor até, se cobrem mais. Sim. Então isso reflete, né, a cidade mesmo. O Rio de Janeiro, ele é mais da rua, ele é mais da praia. E é isso que a gente está conversando, né, rapaz? A violência está em tudo que é canto. Só que você sofrer a violência, esse estado de alerta. Aliás, eu tenho um filme que eu dirigi, um curta-metragem, chama-se Estado de Alerta, que eu fiz. Eu fiz faculdade de cinema nos anos 2000. Em 2000, eu me formei em cinema. E eu fiz um filme que era referência em 1982. Não sei se você se lembra daquele pintor Iberê Camargo. Tinha uma história, o seguinte. Em 1982, o cara já envolvido por esse estado de alerta, preocupado com essa violência, um pintor, um artista, já usava na capanga dele, naquela época tinha aquela capanga, Sim. um revólver. Ele saiu do ateliê para comprar um cigarro na esquina em Botafogo, tinha um casal brigando, e esse casal, na briga, chegou perto dele, ele, por força desse estado emocional de alerta, ele puxou o revólver e matou o cara porque achou que o cara estava indo para cima dele. Foi um caso conhecidíssimo no Rio de Janeiro, porque por que um artista sai do seu ateliê em processo de criação, já com o revólver na bolsa, com medo de ser assaltado, com medo da violência? Estamos falando dos anos 80. Sim. Né? E você imagina agora, em 2025. Então eu fiz um filme que eu durei 20 anos para fazer. Eu comecei ele em 2000 e terminei ele em 2020. A minha filha, já me Periaro, um amigo do coração, um grande ator, é um ator que eu sempre trabalho com ele, e minha filha, quando começaram o filme, minha filha fez o filme aos 7 anos e terminou ele aos 27. Que maravilha! E eu termino o filme com o caso do Sérgio Cabral, que foi, enfim, né? Ou seja, eu acho assim, tudo é reflexo da cultura, né? Então nós vivemos um país
estruturalmente homofóbico, racista, violento. Sim. Então essas coisas... Patriarcal. Entendeu? Tem essa questão também muito falada hoje em dia, do que é politicamente correto, né? A gente trabalha com arte, com teatro, né? Então, o que é politicamente correto? Então, eu faço um espetáculo, eu sou egresso de Chico Anísio, meu mestre, meu padrinho. Comecei na televisão, sou humorista, comediante, né? Comediante, muitas vezes as pessoas usam a palavra comediante no sentido pejorativo. O cara é comediante. No entanto, comediante é o melhor que existe. Sim. Chico Anísio dizia, Dedé, todo comediante é um grande ator. Nem todo ator é comediante. Verdade. Porque a comédia tem um ritmo, tem um time que só o comediante tem. Chico Anísio era um comediante que fez 200 personagens, um ator sensacional, maravilhoso. Então eu sou dessa turma. Eu sou Costinha, Rogério Cardoso, Chico Anísio, João Bittencourt. Então hoje em dia, quando eu faço teatro, qual é o teatro que eu vou fazer? Como é que eu posso ser engraçado sem ofender as pessoas? O que é politicamente correto? Então eu tenho um show chamado Dedé Show, Viva a Arte Dedé Show, em que eu levanto essa reflexão. Eu dedico 10 minutos do meu espetáculo a piadas politicamente incorretas, totalmente politicamente incorretas, homofóbicas, racistas, e as pessoas batem palma em cena aberta e riem sem parar. Riem, mas riem sem parar. O Dedé Show, exatamente. As pessoas ficam 10 minutos dando gargalhadas, batendo palma de que eu tenho que esperar abaixar a bola para dar outra piada, porque eles ficam rindo sem parar. Depois desses 10 minutos, eu paro o espetáculo, pego um copo d'água e digo assim, gente, eu vou pedir licença a você, mas teatro é fogo, porque eu estou cansado e tal. Eu queria aproveitar para fazer uma breve reflexão aqui com vocês. Queria que vocês me ajudassem. Essas piadas têm graça? Jura que você faz isso? Aí a plateia entra num silêncio sepulcral. Eu digo assim, não, porque o meu entendimento em relação ao que é que tem graça, o que é que não tem graça, politicamente correto. O politicamente correto é correto? Porque vocês riram agora durante 10 minutos de piadas homofóbicas, racistas. E eu me pergunto, o que é politicamente correto? O politicamente correto é correto? O politicamente correto é correto, porque se ele é correto, ele é correto. Sim. Mas é muito difícil, porque às vezes eu falo uma coisa na minha casa e minha filha fala assim, pai, você não pode falar isso não, hein? E ela tá certa. E eu digo assim, mas meu amor, eu sou um homem de 63 anos, eu sempre falei isso. Eu sempre falei isso, eu não estou falando por mal. Eu acho que tem um desequilíbrio de gerações. Tem uma desarmonia entre as gerações. Nós temos que harmonizar as gerações sem demonizar o tempo. Sim. E ela diz para mim, não, pai, não. Isso é um problema estrutural, racista e homofóbico da nossa cultura, do nosso povo, da nossa gente. Que diálogo, hein? E aí eu falo isso para a plateia continua em silêncio sepulcral. Eu digo assim, vocês não vão falar nada, não? Que provocação maravilhosa. Vocês não vão falar nada, não? Eu falo assim, não, porque o teatro é tribuna. Se vocês quiserem, eu paro o espetáculo e a gente vai discutir esse assunto aqui. Ótimo. E eles... Aí eu falo, mas esse é o papel da arte. Esse é o papel da arte. É você cutucar a onça com a vara curta. O teatro é tribuna. Brecht dizia o seguinte, se você sair do teatro da mesma forma que você entrou, você não foi ao teatro. Você tem que sair refletindo sobre a sua condição humana, sobre a sua sociedade. Aí vem o Ariano Suassuna e diz o seguinte, dentro dessa onda de como fazer arte e tal, e bababá, ele diz o seguinte, que baseado num pensamento freudiano, Sigmund Freud, né, que dizia o seguinte, que o cômico deve ser a graça embutida no simbólico, você está entendendo? A boa graça é o cômico embutido num simbólico. Genial. E para ilustrar isso, ele dizia que havia em Campina Grande uma feira e que havia um profeta que ganhava a vida profetizando a vida dos outros.
Aí um dia chegou um homem lá e disse assim, você é um charlatão, isso é mentira. Você fica aqui enganando as pessoas. Isso é fake news. E ele disse, é fake news, você está entendendo? E ele dizia assim, não, eu sou capaz de prever o futuro, enxergo as coisas. Mentiroso, cacete. O profeta disse assim, se eu disser para você agora, onde seu pai está, agora, você acredita em mim? O cara falou, se você disser para mim, aonde meu pai está agora, nesse exato segundo, eu acredito nele, eu acredito em você. O profeta fechou os olhos, respirou e disse, seu pai está tomando uma cerveja num boteco lá em Campina Grande. Aí o cara disse, mesmo, agora tu se ferrou. Eu deixei você falar de propósito. Agora você se ferrou. Porque o meu pai, meu amigo, morreu há mais de 12 anos. Aí o profeta vira para ele e diz assim, quem morreu foi o marido de sua mãe. Seu pai mesmo tá tomando a cerveja lá em Campina Grande. Você tá entendendo? Que genial. É essa coisa. É o cômico embutido no simbólico. Você chama o cara de FDP, mas de um jeito totalmente... Maravilhoso, você tá entendendo? maravilhoso. Quem morreu foi o marido de sua mãe, meu filho. Seu pai, você não sabe, tá tomando cerveja lá em Campina Grande. A equipe tá caindo. Você tá entendendo? Então, esse aqui é o barato. Como é que é? Isso é Ariano Suassuna. Pô, e isso maravilhoso. é um pensamento freudiano. Sim. Qual é o humor? Como é que você faz? Sim. Né? Como é que você faz isso, hoje em dia, sem ofender? André, você sabe que essa questão do espírito do tempo, né, que a gente hoje vive esse fenômeno, porque o fenômeno da internet, né, abriu um leque de coisas para o bem e para o mal, né? E uma das questões é essa, da gente também ter uma evolução, esse discurso da tua filha. Aliás, eu quero mandar um beijo para ela. Como é que ela chama? Caroline Maria. Caroline Maria, um beijo para você. E olha, cabeça super boa. E esse diálogo que vocês têm é uma coisa histórica, porque nós estamos falando de um sujeito de 63 anos que viveu numa época, né, e para além disso, no teu caso, né, uma questão, tem aí um aditivo, que você conviveu, você é humorista, Sim. e conviveu, né, foi apadrinhado, Chico né, Anísio. pelo Chico Anísio, que é um Meu monstro mestre. sagrado, né, Sim. da arte brasileira, não só do humor, da comédia, mas da arte brasileira. Com certeza, um gênio. Então, assim, você vive esse momento em que a gente fazia muita piada com gordos, com gays, com negros, com nordestinos e etc. E a gente vem hoje para uma época, né, que se discute essas questões, principalmente a comunidade LGBTQIA+, né? E muitas coisas, inclusive, viraram crime. Certo. Agora, não dá para você simplesmente limpar o HD. Não, né? eu acho que nós, enquanto artistas, não só não temos essa possibilidade, como não devemos. Não, Porque, como nós estamos conversando aqui, o artista tem essa função. Entende? Quando eu faço um espetáculo, eu estou fazendo um espetáculo agora, o Quem é a Fofinha? Estou dirigindo a Beth Rizzo, uma atriz maravilhosa, num espetáculo chamado Quem é a Fofinha, que a gente levanta essa questão do bullying, da obesidade, da gordofobia. Né? Eu sou um homem que eu já pesei 156 quilos. Eu estou agora com 94, 92. Mas vivi muito esse preconceito também. Sim. Você está entendendo? Você deve ter sentido isso, principalmente porque você é ator. Né? Porque eu sou ator e você sabe que as estatísticas são terríveis. Tem crianças se suicidando por causa de bullying, de gordofobia. As pessoas estão entrando em estado anoréxico com essa... Você viu aquele filme Substância, da Demi Moore? Sim. Fala muito sobre essa coisa. A humanidade está muito necessitada, o que é uma pena, em se transformar esteticamente para um padrão. Que padrão, meu Deus do céu? Que André, padrão. eu vou ter que te interromper, Vai. porque a gente precisa ir para o nosso primeiro intervalo. Maravilha. Mas segura aí, que a gente volta já, porque o papo tá quente e vai esquentar mais ainda. Bora lá.
De volta com Conversa Sem Curva, com esse talento em forma de simpatia ou simpatia em forma de talento, como preferirem. André Matos. Bom, antes de voltar para o nosso bate-papo, quero repercutir com vocês uma boa e emblemática notícia que tivemos na última semana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, há 6 dias de deixar a Casa Branca, retirou Cuba da lista de países que supostamente patrocinam o terrorismo. Suspendeu por 6 meses a possibilidade de processar pessoas que lucram com propriedades expropriadas pela Revolução Cubana e cancelou certas restrições para transações financeiras entre pessoas ou entidades dos Estados Unidos e de Cuba. Apesar de limitadas, as medidas podem aliviar a crise econômica da ilha. As mudanças fazem parte de um acordo entre a Igreja Católica, sob a liderança do Papa Francisco, e o governo cubano, que levou à libertação de 553 pessoas presas na ilha. As informações são de Alexandre Barbosa e você pode conferir a cobertura completa dessa história no site da TVT, www.tvtnews.com.br. Bom, mesmo que a decisão ainda possa ser revertida por Donald Trump, trata-se de um gesto simbólico. Resta saber se novas medidas contra o embargo criminoso imposto pelos Estados Unidos contra Cuba virão ou se estamos assistindo à calmaria que precede a tempestade. Sigamos atentos. Bom, André, a gente estava falando aqui, eu te interrompi por conta do nosso break, mas a gente estava falando sobre essa nova, fase e esse equilíbrio, que você sugere entre, as gerações, esse equilíbrio geracional. Como é que você prossiga com... Na verdade, isso foi uma reflexão que eu fiz com minha filha e que ela retrucou dizendo que não, isso não é uma desarmonia de gerações, isso é um problema estrutural, racista e homofóbico da nossa cultura, do nosso povo e da nossa gente. E é fato, meu amigo, nós somos um povo preconceituoso, racista e homofóbico. Sim. Nós somos assim. Ou a gente admite isso e muda, sim, ou então nós vamos viver a fake news pro resto da vida. Isso é um problema, uma doença social que diz respeito a todos, não é só os gays, gordos, negros. Imagina, todos nós. O problema é o preconceito, o racismo, e são coisas estruturais. Então cabe a nós, aí o que eu entro com a nossa importância artística. Qual é a nossa função na sociedade? Não é deixar de fazer, e sim é demonstrar como isso é terrível. E ao demonstrar como isso é terrível, as pessoas saem do teatro, olham um filme ou uma televisão, ou ouvem uma música e falam assim, caramba, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar. Entende? Porque nós somos massacrados por uma mídia tendenciosa, você está entendendo? Nós estamos vivendo um momento polarizado no planeta, onde a gente vê, enfim, não quero entrar nas questões políticas, mas o fato é que as redes sociais estão mudando o pensamento da sociedade humana. Como dizia Zé Ramalho, eu sempre falo do Zé Ramalho, ele, vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz. Eu marco o povo, chego, olha, bota o povo para a direita, bota o povo para a esquerda, bota ele mais para lá, tira isso, dá essa aquilo. Coisa da rede social que você falou me assusta, eu estou assustadíssimo. Demais. Porque a gente tem hoje a Meta, esses dias, o Zuckerberg, ele fez uma declaração oficial da Meta que me deixou assustadíssimo. Terrível. Mas só um pelo aqui, André, quando você fala da importância do artista, eu sempre uso Tropa de Elite, que você brilhantemente fez o Tropa de Elite 2 com o deputado Fortunato. Nós vamos falar sobre isso já, mas eu sempre uso o exemplo do Tropa de Elite, porque se não fosse a importância da arte tão grande, trazendo isso para esse momento que a gente vive agora, que se não fosse o Tropa de Elite, talvez a gente não saberia o funcionamento das milícias como a gente sabe hoje. Foi a partir daí, e eu falo isso inclusive por mim, que assistindo o Tropa de Elite 1 e 2, que a gente começou a olhar e falar, cara, é isso, é a realidade. Então,
a importância da arte está muito para além da questão do entretenimento. A arte não é uma lazer. responsabilidade. A arte não é lazer nem entretenimento. A arte é uma necessidade humana básica. Necessidade e vontade. Entendeu? Nenhum homem será feliz enquanto não se tornar um artista. É isso. O mundo só será feliz quando todos os homens se tornarem artistas. Né? Qual é a sua profissão? Artista. Se você não puder exercer a sua profissão, a moda da arte, com liberdade e criatividade, aproveitando agora a meta, entende? Se você não puder exercer a sua profissão com liberdade e criatividade, largue a sua profissão, porque ela não é digna. Porque você é um artista. Camila Amado dizia, artista é aquele que trabalha bem o ar. Né? Então, todos nós, seres humanos, somos artistas. Então, nós temos que ter consciência. Eu estou estudando agora o cinema novo, né? Eu tenho por formação cinema também, fiz faculdade de cinema, sou interessado de cinema, amo cinema, frequento cinema profissionalmente desde os anos 70, 79. O primeiro filme que eu fiz foi Quilombo de Palmares, do Cacá Diegues. Porra. Então, eu estou estudando agora, vou dirigir um curta, um longo e uma série. Então, estou muito interessado nesse movimento do cinema novo, né, da Nouvelle Vague francesa, principalmente do cinema novo, onde os artistas, né, Leon Risman, Glauber, Barretão, Sim. Nelson Pereira dos Santos, Domingos Oliveira, Luiz Carlos Barreto, eles fizeram uma linguagem, vamos chamar assim, em que o Brasil foi para a tela. Naquela época não havia televisão como há hoje, muito menos, claro, internet, absolutamente. Então, o que se via era o Brasil verdadeiro no cinema. Você está entendendo? Então, eu tenho muita vontade, estou estudando e vou fazer isso, resgatar esse cinema, esse audiovisual, em que a cultura brasileira é impressa na tela. Será que o sucesso de Ainda Estou Aqui está relacionado com isso? Porque é o Brasil na tela. O que você acha? Eu acho que o Ainda Estou Aqui, não só o Alto da Compadecida, é um outro fenômeno agora também, os dois estão estouradíssimos, mas eu amo muito o Ainda Estou Aqui. O Alto, claro, Guel Arraes, meu mestre, também trabalhei com ele, Lisbelo Prisioneiro, já falamos aqui, mas o Ainda Estou Aqui, pela primeira vez eu vejo no cinema, o cinema falar da ditadura, que é uma coisa terrível, terrível, que nós vivemos isso. Eu vivi, porque eu nasci em 1961 e vi, mesmo que à distância, o movimento estudantil, as passeatas, as pessoas sofrendo, sendo perseguidas, enfim, e todo também o processo, até o João Batista de Figueiredo, que foi nosso último general no poder e que dizia, hei de fazer desse país uma democracia, queiram ou não queiram, porra. Queiram ou não queiram. Genial. Eu vou fazer uma democracia, queiram ou não queiram, porra. Aqui, com o maior carinho, mas não estamos falando de política, mas é engraçado. Aí é que eu digo, o artista é isso. É isso. Pega uma coisa dramática e faz graça. O comediante é mais Pois ainda. tem que fazer graça com isso. Entende? Você sabe que eu sou casado com uma comediante, né? Sim, Sua sim. colega e amiga, né? E eu, às vezes, tenho que falar pra ela, pera um pouquinho, para com esse negócio aí, porque você não ia fazer uma piada. Não, você estava contando a razão e você lembrou. Exato, é o time que eu te falei, que o Chico fala. Genial. É a comédia, né? O Chaplin dizia o seguinte, ele dizia assim, o bom comediante pode ser tudo, até mesmo engraçado. Até mesmo engraçado, que genial. Porque a gente está conversando aqui, você pega o fio da merda e pau. Tá. André, eu preciso correr, porque o tempo de televisão é sempre curto. O programa tem 54 minutos com os breaks, né? Vai dar uma hora. E eu tenho uma cacetada de coisa para falar contigo. Uma das suas características, eu sou teu fã. Quando eu te conheci pessoalmente lá no Paiol, eu fiquei super feliz. Né? Você ainda me deu, eu quero te agradecer aqui publicamente o fato de você ter gravado um vídeo falando do meu espetáculo. Imagina, o seu espetáculo é maravilhoso. Cara, E ele tem muito a ver com essa conversa nossa. Pois é, mas para além de tudo isso, você é um artista genial.
você tem uma carreira genial. Obrigado. Quando você fala, assim, você tem diversos, né? Primeiro essa formação cômica de artista, da comédia com o Chico, né? E fundamentalmente alguns papéis que você fez que são, sabe, muito significativos. Esse o Deputado Fortunato, por exemplo, do Tropa de Elite, para mim é uma obra-prima. Agora, eu queria falar da tua carreira internacional. Em que momento que você... Porque, assim, agora há pouco alguém me perguntou, foi o Arthur, né? O Arthur falou, cara, esse cara fez o Narcos, pô. Eu falei, pois é. Como é que é essa? Como é que se deu esse caminho? Foi muito engraçado isso, cara. Eu, em 2010... eu estava no meu sítio em Juiz de Fora, na verdade nas terras da bisavó das minhas filhas. Hoje eu tenho um sítiozinho lá na Pedreira, lá em cima. E o telefone tocou, era a minha querida e amada Marcela Altberg, uma diretora de elenco maravilhosa, que disse assim, Dedé, você tá onde? Eu falei, eu tô em Juiz de Fora, tô no sítio aqui na fazenda. Você pode ir amanhã para Los Angeles? Eu falei, posso. Você tem visto de trabalho nos Estados Unidos? Eu falei, tem. Porque eles querem que você vá lá para fazer o Stepfather do Neil Patrick Harris como é aqueles dos bonecos azul? The Smurfs. The Smurfs. Ah, maravilhoso. Foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Fui lá, fiz o teste, a testada, pô, estúdio indo pra caramba, tudo certo. Volta pro Brasil pra pegar tuas coisas, nós vamos filmar em Los Angeles, vamos filmar na França, bababá. Eu falei, caraca, minha vida mudou, meu irmão. De repente eu tava no hotel em Santa Mônica, indo pra Sony Pictures Entertainment, limousine, segurança pra tudo que é lado. Eu ligava pra minha mulher, pra mãe das minhas filhas, que não é mais minha mulher, mas eu dizia assim, Beta, pelo amor de Deus, qualquer coisa você chama a polícia, que eu não sei se isso aqui é um sonho, você tá entendendo? Eu não sei o que tá acontecendo, não. Eu tô aqui na maior Mordox, Sony Pictures. Aí vim pro Brasil. E nada dos caras ligarem, Eu tenho, o meu agente é nos Estados Unidos, é o Brent Travers. Aí eu falei, porra, Brent, o que tá rolando? Pô? Era pra eu pegar minha mala e voltar e tal. Aí nada. Ele pegou o telefone um dia, ligou e disse, olha, você não vai mais fazer. Eu falei, pô, mas por quê? Ele falou, porque você, a Sony, a head da Sony, acha você um ator maravilhoso, bababá, mas você não tem reconhecimento artístico internacional. Eu falei, caraca, velho, mesmo. Ele falou, uma pena. Mas quem vai fazer o teu personagem é o Brendan Gleeson, que é um ator maravilhoso. Que eu falei, pô, beleza, pelo menos não perdi para um cara. Para um youtuber, para um influencer, que até nem para um bonito. Perdi para um cara batalhador que nem eu, das antigas, batalhador, da minha idade e tal. Sim. Ok. Aí veio o Tropa. Tropa de Elite. Aí veio o Tropa. E o Tropa estourou. Inclusive lá fora, né? Lá fora, inclusive. Aí, depois do Tropa, o Zé Padilha, meu amado Zé Padilha, me chamou para fazer o Robocop, que ele também dirigiu. Mas eu não pude fazer por questões de produção, de ir... Olha aí, ó. Deputado Fortunato. Aí ele ainda era apresentador, não? Ele aí já era deputado e apresentador, né? Esse personagem foi maravilhoso. Zé Padilha é um cara incrível. E Vaguinho esse também. É o 2, já. Não, esse é agora o jogo que mudou a história. Ah, sim, pô! Isso sim, aí sim. Você é dono do frigorífico. Sou Ailton, dono do frigorífico. Maravilhoso. Aliás, acabei de filmar agora o Na Linha de Fogo com essa mesma galera, que é uma galera maravilhosa. Maravilhoso, a audiovisual, meu irmão, é o seguinte, é minha família. Maravilhoso. Zé Júnior, porra, Raoni, Afonso Poiar na direção, a galera incrível, porra. Tô animadíssimo para a segunda temporada que vai ter agora do jogo que mudou a história. Mas aí eu fiz o Tropa, bababá, o Zé me chamou pro Robocop, não rolou, bababá, e o Zé falou, olha, mas vai rolar o Narcos. Tudo assim no telefone, me ligou um dia, Dedé, tá, tu fala espanhol? Falo. Pode vir hoje para Bogotá? Posso. Então vem que tô eu e Wagner aqui, Wagner Moura. Só vão ser vocês dois de Brazuca e a equipe. Falei, porra, meti o pé. Nossa, velho. Morei um ano, eu e Wagner, né? Éramos os únicos brasileiros atores e a equipe não. Sim. A equipe tinha muito Brazuca. E aí, a partir daí,
eu tive o tal reconhecimento que era Que maravilha, preciso. olha o teu personagem. Que isso, cara. Aí, a partir daí, eu tive esse reconhecimento profissional, os estúdios começaram a entender que eu tenho esse trabalho mais, né, global. E aí eu fui morar na América, em Los Angeles, e comecei a trabalhar lá. Trabalhei como ator, como dublador, que eu dublo também. Cara. Como professor, dando aula, fazendo espetáculo brasileiro em português, fazendo espetáculo americano brasileiro em inglês, americano em português, brasileiro em brasileiro, Sim, enfim. que maravilha. E aí foi assim, cara, foi depois desse reconhecimento que o Trop e o Narcos me trouxeram que eu comecei essa carreira. E aí começa que isso uma é coisa... raríssimo. É raro. É raro. Nós temos cara. a Alice, o Rodrigo O e o Santoro, Wagner, que fazem, graças Sim. a Deus, estão bombando sempre, que aliás são 3 artistas sensacionais, seríssimos, e que eu admiro muito. O Wagner é parceiro, o Rodrigo fez a virada, né? O Rodrigo é um grande ator. Sim, feio pra caramba, mas... Feio, pois é. E ele deu a virada do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio, que é o bonito, Sim. que chega uma hora e fala assim, agora, meu irmão, eu quero Agora fazer os talento. personagens foda. E eu já vi o Rodrigo fazer um filme que ele falava em russo. Em russo, pois é. Você tá Pois entendendo? é. É Ou seja, punk. ele é um cara de uma formação sensacional. Eu sou fãzaço. E o teu inglês, como é que você virou? Você tem fluência... Essa história do inglês é muito engraçada também. Eu falo inglês, falo espanhol. E quando fui trabalhar nos Estados Unidos, eu tive contato com uns casting directors muito importantes. Eu ia trabalhar com Dwayne Johnson. Eu já invejo vocês falando. A Ângela também, vocês falam assim com uma facilidade. Eu rebolo aqui para falar Michael Jackson. E aí, Emily Blunt, enfim, eu tive assim, Ben Affleck, o roteirista do Leonardo DiCaprio, que na época ia fazer a refilmar o Scarface, gosta de mim. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não estou me gabando não, mas estou falando para responder a tua pergunta. Então, eu tive contato com vários casting directors muito importantes. E todos eles, sem exceção, chegavam para mim, por causa desse negócio de inglês, e diziam para mim assim, não perca a única coisa que me faz chamar você para trabalhar, que é o seu accent. Porque o brasileiro vai trabalhar nos Estados Unidos e acha que tem que falar inglês igual ao americano. Acha que tem que andar E igual o americano americano. é um povo absolutamente nacionalista. Sim. Ele jamais vai chamar, se ele precisar de alguém que fale o inglês as a native language, como não vai chamar um linguagem, latino. ele não vai chamar ninguém a não ser um americano. Sim. E isso que eles falavam para mim. Não perca o accent, porque o accent é o que me faz te chamar para trabalhar. E aí eu desenvolvi nos Estados Unidos, e agora eu estou com Bianca Rinaldi fazendo Minha Futura Ex, que é uma comédia maravilhosa, que aliás, dia 22 de fevereiro, está em Itu. Ah, já anota e fala para essa câmera aqui, anota então. aí, rapaziada. Minha Futura Ex está aí na tela, eu e Bianca Rinaldi, a maravilhosa, dia 22 de fevereiro em Itu, no Teatro Temec. E eu e Bianca estamos começando... Nós vamos fazer o seguinte, pessoal da produção, já separa esse material, porque até o dia 21 de fevereiro nós vamos colocar todo o programa. Boa, chamadinha. Vamos lá. E eu Obrigado. e Bianca estamos com esse projeto que ela está capitaneando de abrir uma escola de teatro na América. E eu desenvolvi em Los Angeles esse Brazilian Acting Accent, que é você representar em língua inglesa brasileiradamente. Você está entendendo? Cara, que porque aí você se genial. aperfeiçoa e entra num lugar que é assim, não, se eu preciso de um brasileiro que fale inglês, eu tenho que chamar um Brazilian Acting Accent. Eu quero chamar um brazuca. André, eu vou ter que interromper de novo, mas é rapidinho. Tá bom. Sai daí não, a gente está de volta já já. Pai bola. Terceiro e último bloco do Conversa Sem Curva. André, nós estamos chegando ao nosso último bloco, mas ainda temos tempo para a gente falar e falar bastante. Mas antes eu queria só colocar aqui uma questão, não sei se está na tela, meu amigo professor Viaro, exatamente esse daí, ó, que lançou o livro Anti-Coach.
Dá só uma olhada. É bem... Aliás, o prefácio é da Ângela Dipp, minha companheira. Vai estar aqui em São Paulo, 25 de janeiro, às 15 horas, na Livraria Martins Fontes, aqui na Paulista, número 509, do lado aqui, pertinho da gente aqui. Cara, vale muito a pena. O professor Viaro, ele é colunista fixo do DCM, né? Tá todo dia lá, é um cara espetacular que se aprofundou. Ele se irritou tanto com os coaches, né? Com os Pablo Marçais da vida, que ele resolveu escrever um livro. Pesquisou, foi lá e escreveu um livro sobre isso. Então, você não pode perder. André, a gente estava falando aqui sobre a tua carreira internacional, a gente já falou de Narcos, mostramos aqui, que é maravilhoso. Você falou uma coisa do Wagner Moura, do Rodrigo Santoro, que eu concordo absolutamente, e eu te coloco nessa mesma categoria, falando numa perspectiva de talento, né, de tamanho artístico. Que bom. Né? Eles tiveram papéis talvez um pouco mais significativos, Claro. etc. Mas o desafio, né, e para você ser convidado, apesar do Padilha te adorar, o Zé te adorar, não foi porque ele gosta de você, não, é porque ele olhou e falou, Com certeza, cara, né, isso, eu sei que o Chico Anísio, que a gente já falou aqui, né, um gênio, também fazia isso contigo. E eu, desde quando eu te conheço nas telas, desde Dom João VI, aquelas outras coisas, falei, cara, o André, ele é demais. E quando eu te vi no Tropa de Elite, né, que aí deu aquele boom, eu falei, cara, muita gente ali, assim como você, eu falei, cara, esses caras merecem muito. Quando a gente fala dos Estados Unidos, nós estamos falando de uma indústria que existe. Claro. Não tem nenhuma síndrome né, como o Nelson Rodrigues dizia, né, de complexo de vira-lata, porque não, fato. Na música a mesma coisa, esses caras têm acesso, né, há muito mais tempo do que a gente, os artistas brasileiros. Encaram a matéria como um business. Exatamente, exatamente. Então, eu, de verdade, eu acho que isso é uma coisa para a gente valorizar e valorizar muito. E esse é um dos motivos ao qual eu estou aqui te parabenizando e celebrando e colocando você no lugar que eu acho realmente que você... Eu não tenho nenhuma vocação de jogar confete em ninguém, mas de verdade, eu precisava te falar agradecido isso e honrado. de verdade. Muito obrigado. Bom, tempos de televisão é sempre curto, o pessoal está me avisando aqui, mas corre, senão não vai dar tempo da gente falar. Não vai dar tempo de falar tudo que eu quero, né, e o que a gente precisa mesmo. Mas eu quero falar sobre teatro, sobre futuro. Né? Eu tenho comigo aqui, e eu penso isso na minha carreira como músico também, e eu estou vendo um boom do teatro. E mesmo para a música, eu andei fazendo shows em teatros de rua, eu fiz lá no Rio, em Ipanema, vou esquecer o nome do teatro agora, vai ser... Bom, enfim, eu fiz Florianópolis, fiz Porto Alegre, tudo teatro de rua. Sim. E eu tenho sentido que isso está aquecendo novamente. Primeiro, por que isso está aquecendo e qual é a tua visão de futuro? Cara, você quer meter o pé na estrada mesmo? Como é que Com certeza. Eu acho que já dizia o Milton, todo artista tem de ir aonde o povo está. Eu tenho meu projeto agora para 2025 e 2026, que é levar 3 espetáculos, uma oficina teatral e exibições cinematográficas ao ar livre para as comunidades ribeirinhas e indígenas do Brasil, onde menos favorecidas, onde a cultura tem um difícil acesso, a democratização da cultura. Viva a democracia, a boa democracia, né? Então, esse projeto meu é botar tudo isso dentro de um caminhão, a exemplo do Arthur Moreira Lima. Eu lembro o projeto dele, uma carreta. Aquele carretão que ele chegava e fazia eu sabia que ia dar as coisas dele. Maravilhosa. Então esse é o meu grande projeto que chama-se Palcos Encantados. É você, tipo a Caravana do Capitão Tornado, aquele filme. Sim. Você levar cultura, não somente cultura, educação, cidadania e comida. E comida, cidadania. Porque o nosso povo é um povo famigerado. Sim. Nós vivemos aqui, nós estamos aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, morando no Rio de Janeiro, em Minas, na Moca Belo, enquanto que centenas de milhares de pessoas estão morrendo de fome enquanto a gente está conversando.
Fome de educação, fome de cultura e fome de comida. Entende? Maltratadas, sem saneamento básico. Graças a Deus. O que é uma pena é que nós vivemos sempre com os governos cíclicos. Vem um, faz um negócio, aí vem outro, retrocede, aí vem... Ou seja, nós, voltando para a questão da importância artística, temos como missão. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Né? Então, E saída eu para acho que qualquer esse, parte. eu acho que isso é o meu sonho. Não. Certamente eu vou realizá-lo. E eu acho assim, já aproveitando que nós estamos na reta final, nós estamos nos 42 do segundo tempo. Eu queria falar do Flamengo, cara. Você vai ter que voltar aqui. Vou falar do Mengão, sobretudo do Galo, meu parceiro, meu Galo é meu mestre. Arthur Coimbra, o Galo é o meu mestre, no Flamengo que eu via... Chupa, São Paulino! Treinar na Gávea no tempo do Onça, com aquele short, Dionísio, Onça, Liminha. Você tá entendendo? Camisa pesava 8 quilos no jogo. 8 quilos, né? Mas o que eu quero dizer, Dom, é o seguinte... É que sempre que a gente conversa, faz podcast, hoje em dia tem uma febre dos podcasts e tudo, essa rede social aí que está massificando esse pensamento e, na maioria das vezes, um pensamento equivocado, na minha modesta humilde opinião, um pensamento ruim, mal direcionado. Eu tenho amigos e amigas que são inteligentíssimos e que eu vejo servindo a essa rede social absurda, fazendo posts, e olha, gente, eu tô aqui, eu vou fazer xixi, eu vou fazer cocô. Eu falo, caramba, gente, eu sou inteligentíssima, podia estar usando essa ferramenta de uma outra forma. Sim. Então, não é querer ser muito sério, não, mas eu acho que toda vez que eu faço um podcast, não sei o quê, muitas vezes caminha para o lado de, meu querido, eu te amo, fazendo graça, e eu acho que nós não estamos num momento muito... nós estamos num momento de muita reflexão. A humanidade, os tempos globalizados que nós temos uma guerra cultural. Nós estamos num momento, o planeta, não é à toa que o planeta está tremendo. O planeta está... as mudanças climáticas, né? A todo instante você vê fogo, água, chuva, neve, vento. Ou seja, a coisa está... Se a humanidade não se tocar de que nós precisamos nos transformarmos como seres humanos para fazer desse planeta que não vai durar muito. Não vai. André, eu preciso fazer só um parênteses. Faça. Que é o seguinte, reforçando aquilo que eu falo em relação a você como um artista e como, mais do que isso, como um cidadão. Eu estava vendo aqui o Mel Gibson ontem, anteontem, enquanto ele estava num podcast... Eu vi. Falando negacionismo climático, a casa dele pegando fogo. Sabe? Então, assim, ser artista é de uma responsabilidade muito grande, cara. Muito grande. E eu acho que essa responsabilidade tem que ser reavaliada pela classe e que nós não nos rendamos a essa facilidade da mídia, das redes sociais, e entendamos que a nossa importância é muito grande, principalmente com as novas gerações, que estão muito voltadas para essa internet, para essas redes sociais. Então, o que se fala em qualquer lugar é de uma fundamental importância. E tem muita gente, eu acho que, infelizmente, a grande maioria está falando besteira. Besteira, tendenciosa, equivocada, e essa coisa das fake news é terrível. Triste. As pessoas estão... Porque agora, então, com essa coisa aí de não ter mais meta, a meta não gozar, então aí todo mundo vai falar o que quer. E pior, hein, velho? Esse preconceito, porque a pessoa na internet, ela está protegida. Sim. Ela fala o que quer, mas ela está protegida. Então, é um momento muito complicado. Isso, só para resumir para o telespectador aqui, a gravidade das mentiras e das fake news. A gente agora teve essa questão do Pix, que, na minha opinião, é unicamente, exclusivamente, né, combate à sonegação,
à corrupção, ao crime organizado, que são eles que usam. Não é o empreendedor, como andam falando por aí, o motoboy, a vendedora de bolo, que vai dançar com isso. Isso é uma bobagem. Mas a fake news, eu vou falar da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela fomenta a cultura e tem uma marginalização, né, dessa lei terrível que veio para o debate político desde 2018, que isso nega toda a importância da cultura. E eu quero fazer um registro aqui, essa é uma opinião minha, um ponto de vista, portanto, é uma vista, né, de um ponto. Depois eu quero ouvir o André, mas eu preciso falar isso para vocês, que a Lei Rouanet, ela foi marginalizada e ainda falam que o problema é grana, dinheiro. Cada R$1 que o governo deixa de arrecadar, né, que vai para o incentivo da cultura, o setor, ou seja, esses bacanas aqui, devolvem R$3. Porque é o pipoqueiro que está lá, é o hold, é o técnico, é o Uber que leva o pessoal, é o táxi que leva o pessoal, o artista, a produção. Então, assim, é uma estupidez tão grande, né, que o debate fica prejudicado por conta das fake news. Então, né, não querendo te influenciar, mas como é que você vê esse cenário da Lei Rouanet? Eu vejo exatamente da mesma forma com que você muito claramente colocou aqui. Eu sou a favor da Lei Rouanet. Eu acho que é de fundamental importância, até porque a cultura deve ser um dever do Estado, você está entendendo? O direito do cidadão, um dever do Estado, e ele deve criar uma forma que ele possa administrar isso, né? O fato é que, através da lei, o Estado deixa de arrecadar, mas o dinheiro é da iniciativa privada, e como você muito bem disse, para cada um devolve R$3. E eu acho que esse discurso contra a Lei Rouanet, contra os artistas, vem de um segmento da sociedade a qual não interessa a cultura. Né? Os exemplos que a gente tem aí são vários exemplos de que, durante toda a história da civilização humana, a esse segmento da sociedade que está muito presente, nunca se interessou na cultura e muito menos que as pessoas fiquem cultas. Por quê? Porque se você pensa, se você assiste uma obra artística, seja no Louvre, ou no cinema, ou no teatro... A Santa Ceia, se Da Vinci não tivesse pintado, a gente não saberia. E se você não olhar para aquilo, você não reflexiona, você não pensa. Então, esse segmento não interessa que as pessoas pensem. Voltamos ao Zé Ramalho. É gado. Marca o gado, bota para a direita, bota para a esquerda. Então, essa turma é que é contra a Lei Rouanet. E o que eu fico mais embasbacado, você está entendendo? É ao ver amigos da minha classe contra ou falando da Lei Rouanet, e hoje, graças a esse evento maravilhoso da Fernandinha Torres estar no Globo de Ouro, se Deus quiser indicada ao Oscar, ou seja, colocando esse Brasil, essa mesma turma se utiliza dessa ferramenta para se mostrar na internet. Oh, socorro. Você tá entendendo? Socorro. O cara ontem faz, porque isso é isso. Aí a pessoa lá faz sucesso, agora todo mundo lá, Fernanda, fala, Jesus, que viva a cultura! Como é que é? André, tá querido, entendendo? Nosso tempo está estourado. Você vai ter que vir aqui outra vez, meu querido. Mas eu adorei o papo. Pô, de verdade, a gente tem um tempo, né, gravado. Maravilhoso. A importância da arte para quem está nos assistindo, cara, tá aí desde... A arte é a verdadeira ciência. A arte, sem ela... A arte é o exercício do pensamento inteiro a serviço da compreensão do mistério do mundo. A arte é a verdadeira ciência. André Matos, querido, obrigado. Passa o serviço para essa câmera aqui de novo, dia 21. Olha aí, temos 3 espetáculos. Dia 22 de fevereiro, Minha Futura Ex em Itu. Viva a Arte, Dedé Show, que é o meu monólogo. Nós vamos começar a trabalhar também ele por Ubatuba, Praia Grande, Santos, já passamos por essas cidades e vamos voltar. E muito em breve, quem é a fofinha? Eu e Beth Riso, estou dirigindo a Beth, faço de ator também.
Vamos estar viajando por aí. Se quiserem acessar para procurar saber dos espetáculos, a minha rede social é @AndréMatos, com 2 T's, oficial com 2 F's. Ou no Instagram você também tem todas as informações. O meu e-mail é dedematos61@hotmail.com para contratar espetáculo, para tudo isso. Dirigindo no cinema, dirigindo meu curta, estudando e vivendo com muita alegria, muita saúde e melhorando a minha condição humana. Stanislavski dizia o seguinte: se o teatro não serve para aprimorar e engrandecer o homem, esse homem não serve para o teatro. André, querido, muitíssimo obrigado. Honrado em recebê-lo aqui. Muitíssimo obrigado pela tua vida. Gratidão. Vamos ver se a gente marca outras conversas dessas. Bora. Valeu, rapaziada. Fechou. Vamos lá. Isso aqui é Flamengo, hein? Aê! Chegamos ao fim de mais um Conversa Sem Curva super especial. Não sei quanto a vocês, mas eu tô adorando esses nossos encontros e bate-papos. Bom, a quarta parede, tanto as de nossas expressões artísticas quanto as de nossas vidas privadas, é cada vez mais sutil, cada vez mais fina e translúcida. Se a sociedade atual desafia o que Stanislavski chamou de solidão pública ao se referir ao trabalho do ator de teatro no início do século passado, sem um exercício cuidadoso de reflexão e entendimento de nosso tempo, corremos o risco de nos tornarmos seres interdimensionais, vivendo na solidão e na multidão ao mesmo tempo. Como disse Zygmunt Bauman, um dos principais pensadores de nossos tempos. Vamos refletir, vamos nos adequar e readequar quantas vezes forem necessárias a esse mundo que não para de se transformar. Se as distrações nos empurram, a arte tem o poder de nos puxar de volta ao eixo. Beijo enorme, até a próxima!